do quinto ano, bom dia para quem está me vendo de manhã, boa tarde, boa noite para quem está me vendo nos outros horários. Como eu já me apresentei no grupo, meu nome é Thaís, né? Eu vou dar aula para vocês de língua portuguesa, geografia, ciências e artes, tá? Então, durante a semana, a gente vai postar os vídeos, né, com a correção dessas atividades do PET e com as atividades que também serão acrescentadas aí em artes, em outras disciplinas, inclusive nas disciplinas que eu leciono. Então, a gente vai ter, desse ano, o modelo vai ser as atividades do PET e algumas atividades complementares, tá? E eu vou tentar dar suporte sempre em todas elas, ok? Através de vídeos para facilitar a vida de vocês. Alguns vídeos eu vou aparecer igual esse aqui, outros não, né? Porque alguns vão ser mais fáceis, outros mais complexos, mas eu vou tentar sempre aparecer porque vocês não me conhecem pessoalmente, né? E qualquer dificuldade, qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp, mandar uma mensagem, né? Nós vamos tentar agendar os horários das aulas virtuais que dê para mais crianças participarem. Então, a gente vai negociar isso tudo. O PET, esse ano, ele vai iniciar com algumas questões, né? A gente vai ver aí que a primeira parte desse PET, para quem imprimiu ele ou para quem deu uma lida, é boas-vindas. Então, sejam bem-vindos esse ano letivo, um ano letivo que está iniciando de uma forma completamente diferente, né? Com novos professores, novos colegas, por isso que a gente se apresentou na semana anterior, na semana passada. E aí o PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, ele é um conjunto de atividades organizadas, e a novidade desse ano é que vocês vão encontrar essas atividades de geografia, matemática, educação física, ciências, história, só que de forma bimestral. Por isso, nós também teremos algumas outras atividades, porque ele vai ter um período maior de duração, né? Então, nós vamos compartilhar uma rotina de estudos no grupo para que vocês não se percam. Então, cada dia da semana vai ser dedicado a uma disciplina. Toda segunda-feira vai ser língua portuguesa. Então, vocês já se planejem para isso, tá? E aí, tá falando que a gente vai contar com alguns suportes de comunicação por meios digitais. Então, quem ainda não baixou Conexão Escola, pode baixar, porque vai ser também uma forma, na verdade, uma das formas principais, além do WhatsApp, da gente compartilhar as atividades, corrigir elas, marcar nossos encontros virtuais, né, ao vivo. Então, quem ainda não baixou Conexão Escola, faça aí o download dele, tá? Então, para iniciar esse ano, a primeira disciplina que eles vão trabalhar nesse PET de língua portuguesa semana 1 vai ser palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Não se assustem com esses nomes complexos, é muito divertido, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer em língua portuguesa. E isso é o quê? Classificar as palavras de acordo com o tom, né? Se o tom é mais forte ou mais fraco nas sílabas dessas palavras. Eu vou explicar, então respira fundo, toma aquela água que a gente já vai começar. Então, o tema da aula de hoje é classificação das palavras quanto à sua tonicidade, quanto o tom. O que é isso? Deve estar todo mundo vendo esse vídeo e se perguntando o que é isso, professora? Vamos descobrir. Classificar as palavras quanto à sua tonicidade é classificar qual é a sílaba mais forte de uma determinada palavra. E essas palavras elas podem ter três classificações, que a gente viu lá no primeiro slide. São as oxítonas, que nesse caso aí é a palavra cuja última sílaba é a mais forte, é a tônica, que a gente vai falar nesse caso. Então, o exemplo aí é metrô e soufflé. Vocês estão vendo aí que nesses dois casos específicos, essas duas palavras são acentuadas. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Paroxítonos, palavra cuja penúltima sílaba é a tônica. Então, a oxítona é a última. A paroxítona é a penúltima. Então, aí a mais forte é
caráter e cavaleiro, são duas palavras. A sílaba mais forte aí é o rá e do cavaleiro é o lei. E proparoxítonos, palavras cuja antepenúltima sílaba é a tônica. Então, aí está um exemplo das duas palavras sílaba e subsídio. Então, a sílaba si, e aí no caso de subsídio, nas duas a sílaba si é a mais forte. Como que eu descobri isso? Eu vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo. Outros professores têm outras metodologias para descobrir qual é a sílaba tônica mais forte da palavra. Eu aprendi assim e eu acho que é divertido e mais fácil de descobrir do modo que eu vou ensinar para vocês agora, tá? Então, vamos lá. Aí, eu coloquei a setinha para enfatizar cada uma das sílabas que são mais fortes. Então, reparem aí nas oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas aí, ó. A oxítona é a última sílaba da palavra que é a mais forte. Na paroxítona é a penúltima e na proparoxítona é a antepenúltima. Agora vamos lá. Vamos ver esse exemplo aí da palavra lâmpada. Como que a gente descobre se é a penúltima, se é a última ou se é a antepenúltima sílaba? A gente começa essa contagem de trás para frente. Então, vocês estão observando aí que a última sílaba é a da. Então, é a última. Então, vocês vão começar de trás para frente essa contagem, sempre, tá? Então, para descobrir essa sílaba tônica, o primeiro passo que vocês têm que fazer é separar as sílabas e observar se nessa palavra já existe acentuação. Por que isso, professora? Porque se na palavra já existe um acento, essa sílaba sempre será a sílaba mais forte da palavra. Então, aí já é um critério que vocês podem usar. Né? A primeira sílaba ali, se ela já está acentuada, então no caso de lâmpada, por exemplo, qual sílaba tá acentuada? É o lã, não é isso? Então, essa aí já é a sílaba mais forte da palavra. Então, toda vez que vocês forem classificar uma palavra e ela possuir acento, a sílaba que tem um acento é sempre a sílaba mais forte da palavra, ok? Segunda coisa que a gente vai fazer. Se não houver acentuação, vocês devem cantar a palavra para descobrir qual a sílaba mais forte. E é aí que eu consigo mostrar para vocês como vocês vão descobrir a sílaba mais forte das palavras cantando, tá? Vocês podem cantar, aí como vocês estão em casa, fica mais fácil, porque na sala de aula ninguém queria fazer isso para não pagar mico. Mas quando a gente aprende a cantar, até mentalmente a gente consegue descobrir qual que é a sílaba mais forte. Tem um jeito de cantar, e aí quando a gente está cantando, a sílaba que dura mais tempo nessa cantoria é a sílaba mais forte da palavra. Então aqui a gente já sabe que é o lã, porque tem acento, mas eu vou cantar para vocês. Vocês vão ver como essa sílaba dura mais e vão treinar aí comigo em casa, hein? Então, ó, a palavra é lâmpada. Olha como é que eu canto. Lâmpada. Vocês perceberam que o lã durou mais tempo? Nós vamos fazer isso em outras palavras. Vocês vão perceber que a sílaba que sempre dura mais nessa cantoria é a sílaba que é a mais forte. Vou cantar de novo e aí quem quiser me acompanha aí. Lâmpada. É como se você estivesse chamando essa palavra. Terceira coisa que vocês vão olhar, que eu já falei, observar qual sílaba durou mais tempo durante a sua cantoria e enumerar as sílabas de acordo com a posição delas. Então, vocês vão fazer isso aí, ó. Qual que é a mais forte? É a última, é a penúltima ou é a antepenúltima? No caso de lâmpada, nós vamos observar aqui nesse slide agora que no caso da lâmpada, a sílaba mais forte é qual? É a antepenúltima, né? Porque sempre nós vamos contar de trás para frente, né? Então, a última, penúltima e antepenúltima.
Então, vamos lá. Nesse caso da palavra lâmpada, já existe acentuação. A gente precisaria cantar essa palavra? Não, porque a gente já sabe que quando tem acento na palavra, a sílaba mais forte é a que possui acento, né? Lã, ali eu já até grifei. Desse modo, a sílaba mais forte é lã, é antepenúltima. Nesse caso aí, essa palavra vai ser proparoxítona, porque é a antepenúltima, ok? Vocês vão conseguir absorver isso. Calma, respira. Então, dicas, né? Sempre enumerar do final da palavra para o começo. Então, olha o exemplo aí, ó. Oxítona. A oxítona é a última sílaba que é a mais forte. Então, é a última lá, ó, vocês. Paroxítona é a penúltima. Então, olha lá. É a penúltima sílaba, é a número 2. E proparoxítona é a antepenúltima. Então, aí, nesse caso de código, é a terceira lá. Ele contou de trás para frente. Então, é a terceira ali, é o có, né? Sempre enumerar para vocês conseguirem enxergar qual é a primeira, que no caso seria a última, a penúltima e a antepenúltima. Nas palavras que possuem acentuação, a sílaba mais forte é a que possui o sinal. Então, por exemplo, aí, eu coloquei os acentos gráficos para vocês relembrarem. O acento circunflexo, o til, o acento agudo e o acento grave. Então, na oxítona, por exemplo, todas essas 3 palavras que eu coloquei aí são acentuadas. Vocês, o acento dela é o acento circunflexo. É a mais forte? Sim. No caso da paroxítona, aí nessa palavra, o lé, ele possui acento agudo. É a mais forte? Sim. E no caso da proparoxítona, o código tem acento no có, que também é um acento agudo. Então, sempre que houver acento na sílaba, essa sílaba vai ser a mais forte, tá bom? Vamos ver aqui este exemplo na palavra automóvel, né? Nesse caso, eu já mostrei um caso das proparoxítonas, que são a antepenúltima. Agora, eu vou mostrar o caso da paroxítona, que é a penúltima. Nesse caso aqui, existe alguma sílaba com acento? Observem aí. Nesse caso, vocês vão observar que o mó tem um acento agudo, então ela é a sílaba mais forte. Precisa de cantar? Não, mas eu vou cantar para vocês verem como que a gente descobre, porque a sílaba dura mais na cantoria. Automóvel. Viu como é que durou? Vamos cantar junto comigo aí, nem que seja mentalmente, ó. Automóvel. Então, é a que dura mais. Então, nesse caso da palavra automóvel, já existe acento. Você não precisaria cantar. Eu cantei para vocês conseguirem entender. Então, a sílaba mais forte é mó. Então, ela é a última ou a penúltima? Olhem aí, a gente conta de trás para frente. A última sílaba é véu e a penúltima é mó. Então, nesse caso, essa palavra aí é paroxítona, ok? Olha lá. O mó é a penúltima. Então, nesse caso aí, essa palavra é paroxítona. O outro exemplo, o último aí, já é de um caso de uma palavra oxítona, né? Então, vamos cantar o jacarandá para ver se vai dar certo? Precisaria de cantar jacarandá? Olha aí a palavra. Tem acento nessa palavra? Tem. Vocês já sabem qual é a sílaba mais forte. Mas eu vou cantar para vocês conseguirem identificar. Ó. Jacarandá. Viu que dura mais? Então, de novo. Jacarandá. Então, é o dá que dura mais. Precisaria cantar, professora? Não, porque ela já tem um acento. Eu estou cantando para vocês conseguirem entender. É a última, a penúltima ou a antepenúltima que é a sílaba mais forte? A gente está vendo aí que é a última, tá até pintadinha de amarelo. Então, nesse caso de jacarandá, a sílaba mais forte é dá. Então, é a última sílaba. Nesse caso aí, a palavra é oxítona, tá bom? Então, vamos lá. Dá. Então, ela é oxítona.
Então, agora nós vamos começar a correção dessas atividades, ok? Vou ler o texto da número 1 e a gente vai relembrar um pouquinho o que é cada classificação e partir para as atividades. Leia o texto a seguir: o sapo e a borboleta. Sabia que sou mais bonita? A borboleta disse ao sapo. Pobre batráquio asqueroso, o que você é se causa nojo? E o sapo, com toda a calma do mundo, assim respondeu a borboleta. Bonita é minha natureza anfíbia, o que também me protege mais. Rios e solo me dão guarita, brejos e até mesmo matagais. O que você faz para se defender? Livre, viajo sobre todos os animais. E, num segundo, o sapo projetou a tamanha língua no espaço, acabando assim com o embaraço. Então é isso, gente. Esse texto aí, existem algumas palavras que a gente vai utilizar nas próximas atividades, tá? Eu não vou voltar no texto, mas vocês podem voltar, ok? Tanto no celular quanto no PET impresso para conferir comigo se está tudo certinho, beleza? Então, meninos, só para a gente relembrar, para prosseguir, qual é a importância de descobrir qual é a sílaba tônica dessa palavra? Primeiro, você vai aprender a falar aquela palavra corretamente. Segundo, você vai aprender a escrever corretamente. Você vai descobrir ali, se você não se lembra, onde que tem o acento circunflexo, onde que tem o acento agudo, onde que tem o tio, né? E se aquela palavra não possui nenhum tipo de acento, você vai descobrir como falar ela corretamente, né? Porque a gente podia falar, colocar um tom mais forte em uma sílaba errada, tá bom? Então, relembrando aqui, as oxítonas são quando a última sílaba da palavra é a mais forte. Então, aí o exemplo, coração, o São Tomé, né, e etc. Todas elas possuem aí nesse exemplo acento. Então, a sílaba mais forte de coração é o São, do Tomé é Mé. Paroxítonos é quando a sílaba tônica é a penúltima, né? Quando a mais forte é a penúltima. Então, olha o exemplo aí. Cadeira é o D. Linha, tá vendo que é a penúltima? Régua. Eu precisava cantar régua? Não precisava, porque ali no ré já tem um acento agudo. Entre outros exemplos. E proparoxítona, né? Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, tá? Então, tem a última, a penúltima e a antepenúltima. Então, no caso, a proparoxítona é a antepenúltima sílaba, que é a mais forte da palavra. Então, aí o exemplo. Ibérica, América. Até no jeito que a gente já fala, já dá para descobrir qual que é. Mas eu gosto de cantar para tirar a prova. Vamos lá. Da atividade número 2 aí. Copie do texto 3 palavras paroxítonas. Paroxítona é a penúltima sílaba mais forte. Eu já até peguei as 3 palavras e já tenho aí os 3 exemplos que vocês podem utilizar. Professora, eu quero desafio, quero pegar outra do texto. Ok, eu acho ótimo. Eu até indico, isso aí é um exemplo que eu tirei do texto, mas você, na sua casa, você pode treinar e descobrir, tá? Como que eu vou descobrir, professora? Cantando. Como é que eu descobri essas 3? Cantando. Então, vamos lá comigo, ó. Borboleta. Borboleta. Lê. Então, qual é a posição da sílaba lê aí? Penúltima. Então, ela é paroxítona. Bonita. Uni durou mais. Então, é a penúltima aí na localização aí na divisão silábica. Então, ela é paroxítona. E anfíbia. De novo, a fi durou mais. E em que lugar que ela está aí? Penúltimo. Então, ela também é paroxítona. No caso da anfíbia, eu precisava cantar? Não, porque ela já tem acento. Mas você pode cantar para tirar sua dúvida. B. 2 palavras oxítonas terminadas em E. Então, aí, nesse caso, ó, as duas estão
acentuadas. Então, no primeiro caso aí é você, é a última sílaba. A gente viu que oxítona tem que ser a última sílaba da palavra. Então, a última aí é o C, que é a mais forte, porque tem acento, então é oxítona. E até, mesma coisa, é a última sílaba da palavra e é a mais forte, então é oxítona. 3. Assinale a alternativa correta. Aí eu vou introduzir uma informação para vocês que vai mudar totalmente o jeito de vocês enxergarem, tá? 3. Assinale a alternativa correta. Todas, sem exceção, as proparoxítonas são acentuadas? Verdade. Todas as proparoxítonas que têm a antepenúltima, que é a antepenúltima ali da palavra, a sílaba é mais forte, essa palavra sempre será acentuada, sempre. Então, olha os exemplos que eu coloquei aí. Lúcido, século, próximo, todas elas aí têm acento agudo, mas podem ter outros acentos, mas todas as proparoxítonas, sem exceção, são acentuadas, tá? Então, isso aí já é uma maneira de você descobrir como que escreve uma palavra corretamente com acento, né? Se você cantou aquela palavra e descobriu que a antepenúltima sílaba dela é mais forte, então você já vai acentuar ela sem medo, porque todas são acentuadas. 4. Não são paroxítonas as palavras. Como que eu descobri isso? Cantando, lembrando que a paroxítona aí é a penúltima sílaba mais forte da palavra. Então, ela tem que ser a penúltima sempre. Como é que vocês vão descobrir? Cantando todas as palavras. Eu vou pegar o exemplo aí da segunda alternativa, ó. Espaço. O Pá durou mais, ela é a penúltima. Então, ela é paroxítona, né? Natureza. O Rê durou mais, ela é o quê? Penúltima. Ela é paroxítona? Sim. Contrário. Precisava de cantar contrário? Não precisava, porque o Trá já tem acento aí. Todas são paroxítonas? Sim. Terceira alternativa para a gente conferir. Poluídas. Penúltima também. Tem acento ali no I. Precisava de cantar? Não, mas é a penúltima, então é paroxítona. Feia. O Fê durou mais. Penúltima também. É paroxítona. Suja. O Su durou mais. Penúltima. Sim, é paroxítona. Sim. Ele quer aí, aqui não é. Vamos olhar ali na última alternativa. Lugar. O gar é a última, né? A última mais forte é sempre oxítona. Então, o gar durou mais. Então, é a última sílaba mais forte. Atrapalhar. De novo, olhar durou mais. É a última sílaba da palavra. Então, é oxítona. Aliás, eu preciso cantar? Não, porque tem acento agudo aí. Então, a última sílaba é a mais forte dessas três palavras, então elas são paroxítonas? Não, elas são oxítonas, tá bom? 5. Assinale as palavras proparoxítonas. Proparoxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a antepenúltima, né? Então, vocês vão separar em sílabas aí, cantar e descobrir se é a última, se é a penúltima ou se é a antepenúltima que é a mais forte. Eu já vou corrigir aqui, mas eu quero que quando vocês me enviarem essas atividades, todas essas palavras estejam separadas em sílabas e que vocês circulem aí a sílaba mais forte, ok? É sempre a antepenúltima. Então, no caso aí do óculos, e outra coisa importante, nós descobrimos que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, vocês vão olhar aí nessa listinha quais palavras são acentuadas e observar se
Se a sílaba mais forte, né, onde está o acento, é a antepenúltima. Então, no óculos, quando a gente separa o óculos, é óculos. Então, o O está ali, ó, antepenúltima. Então, é proparoxítona. Elétrico. Então, quando a gente separa em sílabas, fica elétrico. O Lé é a antepenúltima. Então, ela é o quê? Proparoxítona. Pêssego, mesma coisa. Pêssego. P tá ali na antepenúltima. É proparoxítona? Sim. Tem acento? Sim. Próximo. É a antepenúltima? Sim. O pró é a antepenúltima e é a mais forte porque tem o acento. Então, é proparoxítona? Sim. Último. De novo. Tem acento ali no U e é a sílaba antepenúltima. Então, é proparoxítona. Romântico. Ali tem um acento no man. Então, ela é a antepenúltima? Sim. Então, é proparoxítona. Mimo. O mi é a sílaba mais forte porque tem um acento. E ali ela é a antepenúltima? Sim. Então, ela é a proparoxítona também. E a última aí é relâmpago. O lã é a mais forte porque tem um acento ali, né? Então, vocês vão circular e ver que ela também é a antepenúltima. Professora, eu posso cantar? Pode, vocês vão ver aí, tirar a prova, que quando você chama essa palavra cantando assim, vocês vão descobrir. Vou fazer um exemplo do relâmpago, ó. Relâmpago. O lã durou mais, então ela é a mais forte da palavra. Vocês podem fazer esse teste aí à vontade, tá? Por que que está e difícil, que tem acento, não são proparoxítonas? Eu coloquei aí, porque está a última sílaba dela que é a mais forte. Nós vimos que quando essa sílaba é a última, nesse caso aí é a oxítona, né? Quando é a última sílaba ali da palavra, é a oxítona. E difícil. Por que que você também não marcou, professora? Porque o fi, ele está com acento, porém, ela é o quê? Ela é a antepenúltima? Não, ela é a penúltima sílaba da palavra. Então, nesse caso aí, ela é paroxítona, tá bom? Cantem, voltem o vídeo, revejam, treinem. Tem dúvidas, me procurem. De início, a gente fica assustado, mas depois que aprende, isso é uma maravilha. E a última questão, né? Observe a sequência abaixo e responda. História, amigo, língua, caderno e chinelo. Em relação à sílaba tônica, o que essas palavras têm em comum? Vamos cantar todas aí que vocês vão ver, ó. História, amigo, língua, caderno, chinelo. Vocês viram aí que em todas essas, a penúltima sílaba que a gente cantava sempre durava mais? Quando ela dura mais, é a sílaba mais forte da palavra. Quando é a penúltima, que é nesse caso aqui, qual que é o caso dela? Ela é paroxítona. Nós vimos aí, ó, que todas essas palavras são paroxítonas, porque quando a gente olha a posição da sílaba, é sempre a penúltima sílaba que é a mais forte, ok? Gente, então é isso. Até a próxima aula. Se tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp e nós vamos marcar os dias das aulas virtuais para a gente tirar as dúvidas também, viu? Um beijinho e até a próxima aula. Fiquem com Deus.